O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: creste porque me viste? Feliz aqueles que creem sem ter visto. Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Tem alguém aqui hoje que está pela primeira vez? Que veio pela primeira vez? Levanta as mãos. Tenha coragem. Sejam bem-vindos, viu? Bem-vindos. Vocês que vieram aí pela primeira vez.
Quem está aqui há muito tempo já? Levanta a mão. A igreja toda. Muito bem. Perseverança. É isso que o Senhor nos pede, irmãos e irmãs. Perseverança. Perseverança na nossa vida, constância na nossa caminhada. Isso nós vamos vivenciando com certeza neste tempo em que nós estamos vivendo, este tempo pascal. E eu gostaria realmente de apresentar e que vocês possam perceber os frutos do ressuscitado em nosso meio. O Senhor nos dá os seus frutos após a sua ressurreição. É necessário nós percebermos também esses frutos do ressuscitado, para bem saber quem nós estamos seguindo. Nós seguimos um Deus em Jesus que está vivo, que está no meio de nós, que está lá na sua casa, como nós pedimos hoje, a presença do Espírito Santo na sua casa, na sua vida, com os seus. Portanto, Ele está vivo no meio de nós. E nós temos um cântico da igreja que nos diz: Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Vamos cantar mais uma vez? Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Na sua casa, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. No seu coração, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Na igreja, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. De fato, o Senhor, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, Ele é Senhor. Jesus Cristo, Ele vive, reina, é Deus. Celebrando este tempo pascal, realmente nós vamos confirmando que o Senhor, Ele está no meio de nós, que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos vivendo uma vida sozinhos, mas o Senhor, Ele está no nosso meio, vivo e ressuscitado. Por isso, confirmando e proclamando no nosso coração que Ele está vivo, que Ele reina, que Ele é Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Jesus Cristo. Ele está à nossa frente, nas nossas vidas. Ele nos impulsiona, Ele nos traz, Ele nos resgata, Ele nos dá vida nova, porque Ele vive, Ele reina, Ele é Deus. Tendo este Senhor em nossas vidas, irmãos e irmãs, o vivo, o ressuscitado, nós só teremos com Ele também vida, vida com Ele. Creia nisso, no seu coração e na sua vida. Portanto, os frutos deste ressuscitado
deste Senhor que vive, reina e é Deus, os frutos do ressuscitado é a alegria que deve permanecer em nosso coração, porque Ele nos traz a alegria. O fato dele estar ressuscitado, vivo, presente, é o que nos alegra, deve nos alegrar. Este é o fruto do ressuscitado. O fruto do ressuscitado, como também nós ouvimos no Santo Evangelho de hoje, é a paz. Ele mesmo diz: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O ressuscitado nos traz este fruto da paz. Paz que só encontramos nele, no ressuscitado, em ninguém mais. Nós não vamos encontrar paz fora de Jesus, fora deste lugar. Não. Somente em Jesus, unidos a Jesus, em comunhão com Jesus, nós iremos encontrar a paz. Ele é o príncipe da paz. Vejam vocês a manifestação do ressuscitado em nos anunciar primeiro a paz, em nos anunciar a alegria. Fruto do ressuscitado. Fruto esse que nós vamos levando em nossa vida, cada vez que nós nos encontramos com Ele, cada vez que nós fazemos experiência com Ele, com o ressuscitado. Por isso Ele vive, por isso Ele reina, por isso Ele é Deus. Fruto esse também que nós pedimos no início desta celebração, desta Santa Missa. O fruto do ressuscitado que soprou sobre os discípulos o seu Espírito. E sopra sobre cada um de nós também, que somos os seus discípulos. Queremos ser discípulos do Senhor todos os dias da nossa vida. E o Senhor sopra sobre nós o seu Espírito Santo, assim como soprou sobre os seus discípulos. Jesus, ele estava pleno do Espírito e por isso então soprou sobre os discípulos e sopra sobre nós, como igreja, o teu Santo Espírito. Fruto do ressuscitado. Vejam vocês, alegria, paz, o Espírito. E o Senhor então soprando sobre nós o Espírito, Ele nos envia. Assim como o Pai me enviou, disse Jesus, eu também vos envio. Por isso que nós saímos das nossas casas, impulsionados, ou às vezes desanimado, machucado, ferido, mas nós viemos e estamos na presença daquele que está vivo, daquele que reina, daquele que realmente está no meio de nós, é Deus. Nós estamos na sua presença, estamos na presença do Senhor com o nosso coração e com a nossa vida. Por isso, Ele nos traz, nos renova, nos fortalece e nos envia para vivermos a nossa vida, para voltarmos para as nossas casas, para a nossa realidade, mais fortalecido, mais corajosos, enfrentando tudo aquilo que muitas vezes vem ao nosso encontro e que não são coisas de Deus. Mas o Senhor nos preenche, o Senhor está conosco, o Senhor está no nosso meio e nos envia. Envia para viver aquilo que realmente
Ele nos propõe para vivermos na sua presença. Vejam, irmãos, alegria, paz, espírito e missão. Frutos do ressuscitado. Frutos de um Deus que está vivo e que quer que nós nos unamos a Ele. É necessário estarmos unidos ao ressuscitado, em comunhão com o ressuscitado, para podermos então perceber esses frutos também em nossa vida. Perceber a alegria na nossa vida, perceber a paz que Jesus ressuscitado traz para nós, de perceber que nós somos preenchidos, conduzidos, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, e que nós estamos em missão na sua vocação. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, avô, avó, um trabalhador, um seguidor de Jesus, que você viva a sua missão, mas viva preenchido pelo Senhor, viva conduzido pelo Senhor. E esta comunhão, o Senhor nos faz ter, a partir do momento em que eu vou percebendo esses frutos na minha vida. A comunhão, a união. União esta que nós vimos hoje pelo apóstolo Tomé, que ele não teve. Ele não estava em comunhão com os discípulos. E por não estar em comunhão, ele caiu. Duvidou. E a dúvida levou ele a experimentar amargamente, vergonhosamente, aquilo que os outros tinham experimentado. Porque os discípulos que o Senhor havia anunciado a paz, soprado o Espírito, esses discípulos foram e teve com Tomé e disse: nós vimos o Senhor. E Tomé então: se eu não vir, se eu não tocar, não acreditarei. Veja, irmãos, o risco que nós corremos também em nossa vida, quando nós não estamos em comunhão com o Senhor. Corremos o risco de muitas vezes duvidar, de muitas vezes, como eu já disse, de nos curvarmos diante de nós, diante dos nossos pecados, das nossas misérias, e de não perceber que o Senhor está no nosso meio, de que os frutos do ressuscitado têm se manifestado em nosso meio. Nós ouvimos no final do Evangelho que o Senhor realizou muitos outros milagres, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E estes sinais têm também acontecido, se manifestado em nossos dias. E é necessário nós estarmos em comunhão com o Senhor, para percebermos então, em nossa vida, e não duvidarmos o Senhor, em acreditar no Senhor. Mas Jesus, Ele é tão misericordioso, por isso que nós celebramos hoje a festa da misericórdia. Porque Jesus, Ele olha para nós. E também foi, depois de 8 dias, no mesmo lugar, Jesus foi à casa deles, porque eles estavam trancados por medo dos judeus. Jesus foi após 8 dias e se encontrou novamente com os discípulos. E lá estava Tomé. E pela misericórdia e bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele anuncia a paz
esteja com vocês. A paz esteja convosco. E Tomé estava lá. E Jesus então pede para Tomé: toca, toca. Acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados, felizes os que acreditaram sem terem visto. Com certeza, irmãos e irmãs, após 8 dias, muitos não tinham visto o Senhor ressuscitado, mas tinham a certeza no seu coração que Ele estava vivo, porque este foi o anúncio que foi levado. O Senhor está vivo, Ele não está mais no sepulcro, Ele está no meio de nós. Este foi o anúncio. Bem-aventurados os que creram sem terem visto, nos diz Jesus. E nós então muitas vezes, pela nossa miséria, pelos nossos pecados, por não estar em comunhão com o Senhor, caímos, duvidamos. E o Senhor pediu a Tomé: sejas fiel, sejas um homem de fé. É necessário sermos pessoas, filhos e filhas de Deus, de fé. Você, um homem de fé, uma mulher de fé, um jovem de fé. Seja fiel e tenha fé no Senhor. Acredite que o Senhor tem agido sim na sua vida e na sua história. Que o Senhor tem realizado muitos sinais, porque o Senhor continua a realizar sinais em nosso meio. Vejam vocês, em pleno século 21, do qual nós estamos, hoje a igreja fez 2 novos santos, São João 23, São João Paulo II. João Paulo II, que viveu em nossos dias, que eu e você como igreja ouvimos os seus discursos, as suas homilias. Este homem que pisou nesta terra, Brasil, por 2 vezes, santo aos nossos olhos, realizando sinais. O Senhor continua a realizar sinais, milagres aos nossos olhos. Por isso que nós devemos viver impulsionados por este Espírito que sopra na nossa igreja. E que essa igreja de Jesus vive dos seus sacramentos, dos seus sinais sensíveis. Nesta Páscoa, mais de 50.000 novos cristãos foram mergulhados nas águas do batismo. É o Espírito que sopra sobre a igreja. Existe uma estatística, irmãos, que a cada 1 minuto se levanta uma Eucaristia. É o Espírito que sopra na igreja, sinal sensível da graça de Deus, que a cada 1 minuto se levanta uma Eucaristia, o Senhor vivo e ressuscitado, que vem para nos alimentar, que vem para nos fortalecer, que vem para nos curar, que vem para nos libertar. Jesus, o nosso Senhor. E hoje nós celebramos esta festa da misericórdia, porque o Senhor, Ele não nos cansa de nos perdoar. Não se cansa de nos perdoar. Não. Assim como nós, uma vez, com certeza, você já ouviu a parábola do filho pródigo, a mais conhecida, mas também é conhecida como a parábola do Pai da misericórdia, do Pai que está sempre pronto a receber, a nos receber, a nos acolher a cada um de nós que muitas vezes pegamos a nossa herança e vamos e gastamos, usufruímos, esbanjamos, mas quando nós queremos voltar, o Senhor está aqui para nos acolher. A festa da misericórdia
quer nos fazer meditar, refletir em nossa vida, que também nós devemos ser misericordiosos. Propagar a misericórdia do Senhor. Assim como São João Paulo II propagou a misericórdia, dizendo que esta geração seria a geração para descobrir a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor. E nós só podemos descobrir, irmãos e irmãs, esta misericórdia se nós também olharmos para nós e termos a coragem de olhar para o Cristo que está vivo e ressuscitado. Olhando para nós, nós podemos então olhar para Ele e vencer os nossos pecados. Foi assim que nós nos preparamos neste tempo quaresmal, no qual o Senhor então vem e nos pediu: converta-se, mude de vida. E nós estamos experimentando esta mudança, porque o Senhor, o ressuscitado, nos traz vida nova. Vida nova. Vida esta que eu e você queremos viver todos os dias. Vida nova. E o Senhor então, com Tomé, faz com que ele reflita, colocando a mão sobre ele. E Tomé então cai aos pés do Senhor e bendiz ao Senhor: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Assim como Pedro também faz a sua oração na segunda leitura, do qual nós ouvimos: bendito seja Deus, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe em sua infinita misericórdia a vida nova em Cristo, pelo Espírito Santo. Pedro clama ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Trindade Santa, e que nós devemos viver na sua presença. Estes três, que num só, nos dá o poder para perceber a vida nova que nós temos no Senhor, que está vivo e ressuscitado. E assim como nós também ouvimos na primeira leitura, o que nós falamos sobre a perseverança, é necessário perseverar. E os primeiros cristãos então perseveraram na fração do pão, na oração, de estar um com o outro. E nós, irmãos e irmãs, como igreja que somos, de Jesus Cristo nosso Senhor, vivo e ressuscitado, nós devemos viver então esta perseverança, esta constância, que nos leva sempre a este Senhor, que nos leva sempre à vida nova, Jesus Cristo, que está presente em nosso meio. Portanto, irmãos e irmãs, pedir nesta Eucaristia, nesta celebração, o dom da fé, o dom de acreditar. Acreditar. Muitas vezes, nós entramos na igreja não acreditando mais. Não acreditando mais porque nós olhamos para a nossa vida, olhamos para as situações, olhamos para tantos problemas, que nós então nos colocamos diante do Senhor incrédulos. Mas o Senhor nos pede nesta noite que nós renovemos a nossa fé. Peçamos ao Senhor que Ele aumente a nossa fé, fortaleça a nossa fé. Ao ouvirmos a palavra, ao celebrarmos a Eucaristia, ao nos encontrarmos com o Senhor no sacramento da reconciliação, a vermos que nós, como batizados, somos filhos e filhas de Deus, que foi nos entregue a fé
Que o Senhor então nos ajude a realmente alimentar a nossa fé, alimentar a nossa vida de fé. Se nós tivermos a fé, nem que seja pequena como um grão de mostarda, o Senhor então faz por nós. Acredite, creia, tenha fé na sua vida e na sua história, que o Senhor está conosco, que o Senhor Ele vive, que o Senhor Ele reina, que o Senhor Ele é Deus. Fique de pé. E reze no seu coração esta mesma súplica de Tomé: meu Senhor e meu Deus. Muitas vezes nós também, como Tomé, queremos ver para crer. Peçamos ao Senhor que nos faça reviver a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Que quando os nossos olhos, que quando os nossos pensamentos, os nossos corações querer ver para crer, o Senhor possa estar conosco e falar ao nosso coração que muitas vezes em nossa vida, só o fato de crer, só o fato de ter fé, nem que seja pequena como um grão de mostarda, nos faz perceber este Senhor em nossas vidas. Que nós não caiamos, assim como Tomé, na dúvida dos nossos dias. Não duvidemos de que hoje o seu coração, a sua vida, o seu coração sai daqui preenchido. Não duvide de que esta palavra de Deus, proclamada neste lugar, te fortalece, te encaminha. Não duvide de que você não possa viver a santidade, do qual a igreja hoje proclama para nós, com estes 2 novos santos. Não duvide no seu coração de que na sua vida você não vença. Acredite de que o Senhor, no dia do seu batismo, Ele te deu a fé. E é com esta fé, assim como Paulo nos diz, guardar a nossa fé, combater o bom combate, guardar a nossa fé. Que nós possamos guardar a nossa fé, para assim então nos salvarmos todos os dias, ressuscitarmos, vivermos com o Senhor todos os dias de nossa vida. Peçamos ao Senhor. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Diga ao Senhor: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Diga: eu creio, mas aumenta, Senhor, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá, Senhor, dá-me uma fé
traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. E professemos juntos a nossa fé.